uma boa noite aos nossos caros irmãos de ideal espírita. A Casa Espírita Joana de Ângeles, com a colaboração direta de seus obreiros, inicia hoje e estará promovendo todas as segundas-feiras, às 19 horas, o encontro com o Evangelho. Durante a meia hora em que participaremos desse encontro com o Evangelho, sempre no perfil da Casa Espírita Joana de Ângeles no Facebook, buscaremos, com a permissão do nosso Pai Amantíssimo, com as bênçãos de Jesus e com o apoio e a orientação dos nossos amigos espirituais, buscaremos nos envolver na simplicidade e na beleza do ambiente evangélico. Buscaremos nos inundar pela sublimidade e pela pureza dos ensinos de Jesus. O objetivo da Casa Espírita Joana de Ângeles com esse encontro com o Evangelho não é, propriamente, fazer um estudo ou qualquer análise sobre os Evangelhos, seus autores, seus aspectos históricos. Certamente que tudo isso é bastante importante, mas o que a Casa Espírita Joana de Ângeles quer é que durante alguns minutos por semana todos nós possamos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Um encontro fundamentado na mensagem consoladora de Jesus, embasado nos puros e excelsos sentimentos ensinados e principalmente exemplificados pelo mais belo Rabi da Galileia. Um encontro com Jesus, com sua mensagem à luz da doutrina dos Espíritos. Nestes dias tormentosos pelos quais passa a humanidade, nada mais salutar, nada mais apropriado às nossas necessidades, nada mais desejado, nada mais almejado que um encontro com Jesus. Um encontro que nos traga esperança, que nos fortaleça a fé, que faça transbordar de alegria e de contentamento os nossos corações e os nossos espíritos sedentos de amor e de luz. E no limite da nossa pequenez, com os nossos parcos recursos, resta-nos, nesse instante, solicitar a misericórdia divina para que nos permita esse encontro com o Evangelho, esse encontro com Jesus. Então, repetindo, a Casa Espírita Joana de Ângeles, através de seus trabalhadores, estará todas as segundas-feiras, às 19 horas, promovendo o encontro com o Evangelho. Nesta nesse nosso primeiro encontro, nós escolhemos o tema caridade. Caridade à luz do Evangelho de Jesus. Caridade à luz da doutrina dos Espíritos. E nós usamos o livro Ceifa de Luz para a nossa leitura inicial, para que nós façamos, digamos assim, à guisa do que costumávamos fazer na nossa casa espírita, nas nossas reuniões presenciais, uma preparação. Vamos ler uma mensagem de Emmanuel que nos fala da caridade e o seu entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembremos-nos de que a interdependência entre os seres humanos, entre as pessoas, é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não nos esqueçamos da compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e de bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando os outros,
é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. Diante de qualquer problema, por mais complexo que ele seja, que atinjam aqueles irmãos que nos rodeiam, recordemos que não seria justa a imposição de nossos pontos de vista para que eles se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador, Deus, nosso Pai amantíssimo, não faz cópias. E cada coração, cada criatura, cada espírito obedece a um sistema particular de impulsos evolutivos. Somente o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele, do amor, podemos nos integrar na sintonia excelsa da vida. Guardemos em todas as fases do nosso caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, mas respeitando-lhes a configuração, a maneira com que eles se apresentam para cada um daqueles que sofrem, para cada um daqueles que estão submetidos às vicissitudes da vida. Entendamos que a miséria somente desaparecerá da terra quando cada consciência, quando cada um de nós ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigências, tendo cada um de nós, repetimos, a certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão em direção a Deus. Como é de costume, nas nossas reuniões presenciais, vamos repetir aqui, façamos a nossa prece de abertura do nosso trabalho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações. E livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Dentro do nosso tema escolhido para esta primeira reunião, vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, os itens 4 a 7, que vão nos auxiliar para discorrermos a respeito do assunto. Era muito comum Jesus ser assediado pelos fariseus, pelos homens da lei, pelos doutores da lei, que na tentativa de fazer Jesus cair em contradição em relação à lei mosaica, sempre buscavam Jesus com questionamentos e com perguntas capciosas. Diz o Evangelho no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, doutor da lei, foi propor-lhe uma questão a fim de o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntou o doutor da lei. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos.
Isso está em Mateus, narrado pelo Evangelho de Mateus. Caridade e humildade. Tal é o caminho único da salvação. Tal a senda única que nos leva à salvação. Em contrapartida, egoísmo e orgulho, tal o caminho da nossa perdição. Esse princípio se acha claramente formulado quando Jesus nos diz: amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu próximo, e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja nenhuma dúvida sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, Jesus acrescenta: e eis que há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. E tudo que se faça a favor do nosso próximo é o mesmo que fazer em favor a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem na máxima: fora da caridade não há salvação. Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, nos fala de caridade de uma forma magistral. Na verdade, nos fala da necessidade que nós temos de praticar a caridade. Diz Paulo: todo mundo conhece, mas nesse encontro com o Evangelho nós vamos repetir e repetir todas aquelas lições do Evangelho, sejam os ensinamentos de Jesus, sejam dos apóstolos, seja do apóstolo Paulo, porque nós queremos encontrar, como dissemos há pouco, a beleza desses ensinamentos. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, disse Paulo, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retira. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E complementa: a caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária. A caridade não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sabe. Agora, complementa Paulo, estas três virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. De tal modo, Paulo compreendeu esta grande verdade que falou: mesmo que eu tivesse a linguagem dos anjos, o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, a ponto de mover montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. E complemento: das três virtudes, a fé, a esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, de uma forma clara e objetiva, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todos nós, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. E independe, a caridade independe
de qualquer crença particular, de qualquer religião. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra a caridade não somente na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Lucas também narra que um doutor da lei, tentando Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? O que lês na lei? E respondendo, o doutor falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: respondeste muito bem, vai, faze isso e viverás. O doutor da lei, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, respondendo ao doutor da lei, nos contou a magnífica parábola do bom samaritano, que ecoa há 2000 anos, respondendo à pergunta: quem é meu próximo? Todo mundo conhece também a palavra do bom samaritano, mas também aqui neste encontro vamos repeti-la pela sua beleza, pela sua profundidade. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram, espancaram-no e se retiraram, deixando-o caído à estrada meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, que, vendo o homem ali prostrado, passou de largo. Aproximou-se de igual modo. Veio o levita, chegou àquele lugar, viu aquele homem, mas também passou ao lado. Mas um samaritano, que ia de viagem pelo mesmo caminho, chegou ao pé daquele homem e, vendo naquela situação, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no dia seguinte, tirou 2 dinheiros do seu alforje e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida deste homem, e tudo de mais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Ao término da narrativa, Jesus voltou-se para o doutor da lei e perguntou: qual, pois, te parece destes 3 que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o doutor prontamente respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, novamente estampada. Ou seja, nas 2 virtudes contrárias, como já dissemos, ao egoísmo e ao orgulho. Nada mais simples, nada mais objetivo, nada mais claro, nada mais direto. Caridade e humildade. Nas instruções dos Espíritos, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, São Vicente de Paulo registra: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar toda a edificação das demais virtudes terrenas. Sem a caridade não existem as outras virtudes. Sem a caridade não há que se esperar um futuro melhor, pois que não haverá um sentimento moral que nos oriente em direção a esse futuro. Sem a caridade não há a fé, pois a fé não é nada mais que a luz que torna radiosa uma alma caridosa. E continua São Vicente de Paulo: a caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador,
é a própria virtude de Deus dada por Ele para a criatura humana. Como, pois, deixar no esquecimento esta suprema bondade divina? Questiona São Vicente de Paulo. Qual seria, com este pensamento, um coração bastante perverso que sufocaria em si e expulsaria este sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia do Pai amado, a caridade? E mais adiante, neste mesmo capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paulo nos alerta: há muitas maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós, ele falando para nós, né, confundem, nós confundimos com a esmola. No entanto, entre a caridade e a esmola há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, vezes e vezes é útil e necessária, porque leva alívio aos pobres, aos necessitados, mas quase sempre é humilhante, tanto para aquele que dá, quanto para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, une, liga o benfeitor ao beneficiado, e além disso, se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com seus amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente pelas suas fraquezas e cuidando de não ferir o amor próprio das pessoas. E faz uma profunda conclamação, São Vicente de Paulo, a cada um de nós, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, divulgadores da Boa Nova à luz da doutrina dos Espíritos. Diz São Vicente de Paulo: vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de agir com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem atirar-se contra a convicção deles. Nós, espíritas, devemos seguir a conclamação de Jesus: ide e pregai. Mas precisamos respeitar a crença e a convicção dos nossos irmãos, sem nos chocar, diz São Vicente de Paulo, sem nos atirarmos contra a convicção deles, mas atraindo cada um deles amavelmente às nossas reuniões, onde eles poderão nos ouvir aos espíritos, né? Diz André Luiz, em uma de suas obras, no que diz respeito a esse arrastamento das pessoas para a doutrina espírita: palavras induzem, exemplos arrastam. Assim, a nossa atração, a atração que os espíritas devem fazer amavelmente para que aqueles que não pensam como nós venham às nossas reuniões, seja fundamentado na nossa exemplificação, não apenas nas nossas palavras. Saberemos, continua São Vicente de Paulo, saberemos descobrir a entrada de seus corações, daqueles que foram à casa espírita, pelo nosso arrastamento, pelo nosso exemplo, para ali penetrarmos. Eis uma forma de caridade. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. É o eco em nossos corações das palavras, dos ensinos de Jesus. Toda religião, toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos. Se fossem observados esses dois preceitos, se fossem observados todos os ensinos de Jesus, todos nós, a humanidade inteira, seria feliz. Não mais ódios, nem ressentimentos, nem miséria, nem fome, nem solidão, nem desamparo. Nós todos veríamos como que numa grande família, plena de harmonia, plena de felicidade. Assim,
será a humanidade no dia em que nossos atos estiverem voltados para o amparo ao nosso próximo, no dia em que a caridade reine sobre a terra, no dia em que o amor de Jesus se aninhe em nossos corações. Meus caros irmãos, neste nosso encontro com Jesus, encontro com o Evangelho, nós reservamos alguns instantes finais para que, em lendo uma mensagem dos Espíritos orientadores, nós façamos uma breve introspecção, uma breve meditação e tentemos nos encontrar realmente com Jesus. Tentemos realmente estarmos em congraçamento com a espiritualidade amiga que sempre está à nossa volta, mesmo que muitas vezes não a percebamos. Sempre está ao nosso lado, benfazeja, disposta a nos amparar, nos auxiliar, nos orientar e principalmente nos consolar. Somos seres felizes por essa companhia amorável, constante dessa espiritualidade amiga, incansável no trabalho de amparo a cada um de nós. Diz Emmanuel, no estudo da caridade, não olvidemos a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente de toda a vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão, ou no homem reto que desculpa as defecções da esposa sem cobrar-lhe atributos de aflição. Ainda no lar, a caridade se enobrece na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer a cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. Também na atitude dos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço, que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No nosso ambiente profissional, a caridade é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto é também o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação, bondade, para que o estímulo ao bem seja o clima de todos aqueles que lhe comunguem a experiência. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, o sorriso sem afetação e o gesto de compreensão que se exprime sem nenhuma paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo que inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes, sem a coragem de nos endereçar qualquer apelo. Acima de tudo, devemos lembrar da esmola maior do que todas as esmolas que pacificam o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra, os familiares, enriquece de bênção o ânimo dos amigos, a esmola do nosso dever cumprido, porquanto no dia em que todos nós nos consagrarmos ao fiel desempenho das nossas obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas,
de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da plena alegria da perfeita felicidade. Meus irmãos, chegamos ao final deste nosso primeiro encontro com o Evangelho. Resta-nos, antes de terminarmos a nossa transmissão, erguer a nossa prece de agradecimento. Mestre Jesus, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio ao próximo. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recursos para desobstruir o nosso coração em favor do nosso semelhante, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que tu nos confiaste. Que por onde passemos, Jesus, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Ó Jesus, tu sabes que não possuímos ainda bens positivos com os quais poderíamos enriquecer a jornada terrestre. Então, Jesus, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade, renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão, da renúncia. Mestre Jesus, tu nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade, desde a manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da nossa construção especial de nossas próprias vidas e de nossa ressurreição divina. Orienta-nos então o passo incerto, ampara-nos os propósitos santificantes para que a tua vontade, Jesus, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, aonde estivermos. Que assim seja, Jesus, que assim seja. Meus irmãos, lembramos mais uma vez, estaremos novamente aqui na segunda-feira, às 19 horas, para mais um encontro com o Evangelho. Que a paz esteja com todos nós.